É assim que se faz. Na noite. 10 horas e 53 minutos, esse é o programa Na Noite Ipanema, sua companhia para encerrar o dia com chave de ouro, sempre num oferecimento de Mixco. Em breve, nova Mixco no Shopping Cidade. Você vai se apaixonar. Hoje, dia 5 de setembro de 2013, a gente está antecipando um pouquinho o dia do sexo, brincando bastante. É uma ejaculação precoce do tema. Muito boa. Mas, na verdade, agora o assunto ficou sério. A gente está conversando nesse momento com a Tatiane Ferraz, ela que é fonoaudióloga e vai falar uma prestação de serviço, na verdade. Quando a gente marcou essa entrevista, eu já tinha dito isso antes, eu não imaginava que ia cair no meio do dia do sexo. Por um lado é bom, viu, Tatiane, porque tá todo mundo ouvindo, você viu que o ouvinte não para de ligar. E é uma prestação de serviço por quê? Nós vamos falar agora da queda de idosos. Queda, quando eu digo, é o idoso que cai, acaba se machucando, tem deslocamentos, inclusive acabam tendo fissuras, quebras, enfim. Eu queria, muito boa noite, agradecer a sua participação e que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. Todo mundo hoje tem um parente, ou em casa, ou um vizinho, ou alguém, um ente querido, que pode sofrer com isso. Eu que agradeço o convite que vocês fizeram. Bom, na verdade, como eu estava te falando antes, né, a tontura ela é muito comum na população idosa, então a gente tem que ter uma atenção especial, né, para esse público, porque a queda do idoso é muito preocupante, né, até pela questão aí das fraturas e tudo mais. E a fonoaudiologia ela entra aí justamente na questão do equilíbrio, né, porque o fonoaudiólogo ele tem essa formação, né, de trabalhar com a reabilitação vestibular, que é a reabilitação, são exercícios para melhorar, para evitar essas quedas e para melhorar o equilíbrio de uma forma geral. Sim. Tá? Então, é nesse ponto que a fonoaudiologia entra. Com exercícios, no caso? Exatamente, são exercícios. No caso, eu não trabalho nessa área, tá? Até tem profissionais que eu conheço, a doutora Glaucia Jimenez, né, que trabalha no BOS. Então, assim, são exercícios que são feitos para fortalecer, né, a questão principalmente da fixação visual, né, de ter um ponto fixo e exercícios de propriocepção, né, para o idoso ele tem que se movimentar, né, porque às vezes o que acontece, vai ficando o idoso, ele vai ficando muito parado. Sim, mais então, sedentário. Exatamente, então é isso que tem que ser evitado, o corpo foi feito para se movimentar, né, e principalmente nessa população, então o exercício físico é muito importante. E a reabilitação vestibular, ela entra também nesse mesmo padrão, né? E quais as práticas para se evitar a queda? Tá. Então, dicas de segurança, vamos dizer assim. Tá. Assim, algumas coisas vão entrar um pouco na área da TO, né? Mas dicas simples que eu posso dar, né? A primeira coisa é assim, quando o idoso, ele cai, ele fica com muito medo, né, de cair de novo, ele fica inseguro. Então, uma coisa muito comum é eles arrastarem o pé para andar. E isso é péssimo, né? Porque isso favorece uma nova queda. Então, assim, a primeira coisa que eu falo é tira tapete da casa. Tapete, passadeira, né? Que geralmente eles adoram colocar e é muito perigoso. Toalhinha do banheiro, né? Exatamente, que enrosca eles, né? É muito perigoso mesmo. E assim, a questão de no banheiro, né? Evitar... Então tem que ter aquelas barras de segurança, até para eles poderem ter mais segurança para se movimentar. Maravilha, maravilha. Conversando com a gente aqui é a Tatiane Ferraz, ela que é fonoaudióloga. A gente conheceu o trabalho da Tatiane, Cris, porque ela estava fazendo um workshop no Clube do Idoso. O Clube do Idoso que é mantido pela Secretaria da Cidadania. É um trabalho muito legal, feito com o pessoal da melhor idade, vamos dizer assim. Como é que funciona esses workshops? Vocês, além do Clube do Idoso, vocês realizam em outros espaços? Qual é a dinâmica e como é que vocês bolaram para chamar a atenção desse público? Nós realizamos também, na verdade, em lugares que tem, assim, concentração de população idosa, né? Porque sempre é mais voltado para essa área. Então, o SESC, o SESI, Clube do Idoso, a gente está fazendo... o que são esses workshops? A gente pegou as dúvidas comuns das pessoas. Sim. Com relação à audição e com relação ao equilíbrio. Então a gente faz em formato de mito ou verdade. A gente joga a informação para eles, isso é um mito ou é uma verdade. Então, a partir do que eles já sabem, já ouviram falar, a gente vai explorando o assunto, até porque assim é mais fácil de assimilar, fica uma coisa menos chata, né? Menos maçante. Dando exemplos, inclusive, do cotidiano, pro idoso se enxergar naquela situação. Exatamente. Porque eles são meio teimosos, né?
amo os idosos de coração, principalmente os meus avós, os meus tios que já estão numa idade avançada. Eles são fantásticos por um lado, porque é muita informação, muito conteúdo. Mas quando coloca uma coisa na cabeça pra você mostrar que não é aquilo, é complicado. Por isso que é importante ter alguém do lado assessorando. Porque se você falar pra uma vozinha, né, pra uma idosa, um idoso, que aquela passadeira está trazendo um risco, ela vai falar, mas essa passadeira tá aí há 30 anos no meu corredor. É duro você convencer ele. Então tá aí, gente, prestação de serviço para você. Evitar, então, tapetes, passadeiras, toalha no chão do banheiro, manter sempre o azulejo do banheiro, da cozinha seco, porque isso é um perigo danado. Muito. Outra coisa que é fundamental é dar um tapa na calçada ali, na saída da casa, né? Porque quem mora em apartamento, normalmente o condomínio já está um pouquinho mais ajeitado, mas muitos idosos moram ainda em casas, e casas que muitas vezes já estão precisando dar um trato, né? Estão precisando de uma reforma. É importante que os filhos, que os netos tomem cuidado com isso, porque o acesso, o degrau, esse tipo de coisa ajuda muito a queda, né? Sim, e até assim, com o processo de envelhecimento, a gente vai perdendo a capacidade de visão. Então isso favorece a queda também, né? Porque, ou às vezes um piso assim que mistura, né, um tapete que é da cor do piso, sabe? Essas coisas são muito perigosas. E isso realmente, o degrau, né, tem que ter algo que chame atenção para aquilo, né? Senão vai ter problema mesmo. Maravilha. Legal. Eu queria saber um pouco sobre o aspecto da fala mesmo. Como isso pode ajudar até na autoestima da pessoa, o fato de falar bem e saber se comunicar e tudo mais. Tá. Isso é um assunto bem legal que, basicamente, o que as pessoas conhecem da fonoaudiologia, né? A parte da fala. E é importante porque, assim, o ser humano, ele foi feito para se comunicar. É por isso que ele é diferente dos outros animais, porque ele tem essa capacidade. E a pessoa que ela tem essa facilidade de comunicar, ela se sente mais segura, né? A autoestima realmente, ela fica melhor porque você consegue comunicar os seus desejos, os seus medos, os seus anseios. Isso te faz ser humano. Então, quanto mais você domina, melhor você se sente, né? No mundo que você habita. Você se sente colocado, sabe? Não fica assim... E até pra ir atrás dos seus direitos em alguma situação, porque às vezes fica aquela coisa de, ai, fala você, vai lá pra mim, vai lá, resolve pra mim, e a pessoa não vai, sendo que é uma coisa que ela quer e ela não... a pessoa não confia. Né? Isso acontece muito, até as pessoas que costumam ter alguma alteração na fala, elas sabem que elas têm, né, aquela alteração, e isso tira a capacidade, né, a pessoa não se sente capaz de fazer aquilo. Então, é importante que as pessoas saibam que existe profissional para ajudá-las nisso, que é muito comum, né, esse problema, e é importante, o ser humano precisa saber se comunicar. Tatiane, eu vi uma reportagem essa semana muito legal dizendo que os homens de voz mais grave tendem a ter mais sucesso na vida profissional. Foi uma pesquisa feita por estudantes, e vamos dizer assim que... Por assim nós estamos ferrados, né? Que eram desocupados, na verdade, né? Porque o cara, para parar para ter uma amostra de estudo assim, da pessoa que fala mais grave e tal, se dá melhor, assim, vamos dizer assim. Existe um jeito da pessoa mudar a entonação, o tom de voz. Por exemplo, pega um caso do Anderson Silva, né? Que todo mundo tira sarro, porque a voz dele, né? Ele é um cara lutador de MMA, um baita de um negão, forte. Aí o cara vai falar, o cara fala assim. Tem como mexer nisso aí? Tem sim. Na verdade, existem exercícios que você movimenta posicionamento de laringe. Né? Então, a laringe mais baixa, em posição baixa, ela favorece a voz grave. E elevada, voz agudizada. Então, por exemplo, a gente recebe muito homossexual, né? No caso, os travestis, né? Os transexuais, que querem fazer essa falar mudança. mais fino. Daí. Isso, e é possível sim. Troca com o Danilo Gentili. Ele tá doido pra engrossar aquela voz, que ele fala assim. Ele também fala, né? É verdade. Ele fala mesmo. E também não é esse aí tá quebrando vamos dizer assim, o estudo do pessoal lá, dos gringos. Porque não tem uma voz grave e tem um baita de um sucesso na carreira, né? Assim como Anderson Silva. Mas você sabe que assim, a gente se zoa muito, né, entre os humoristas, enfim, ninguém escapa. E a gente foi gravar um clipe do hino dos humoristas, e no meio, era dele, a letra era dele, e no meio tinha uma frase que ele gritava, que ele bradava, assim, como se fosse um grito de guerra. E na hora da gravação, a gente gravou mais de 30 vezes, porque na hora de dar o brado, ele não conseguia, ele morria de vergonha. Aí ele parava e todo mundo gargalhava, assim, daí volta tudo. Foi assim, porque ele ficava
tímido de dar o grito. Ele todo sabia mundo como é que ia sair. Exatamente. Muito legal, bate-papo aqui com a Tatiane Ferraz, a nossa fonoaudióloga aqui no Na Noite Ipanema. Gostou da entrevista, Tatiane? Gostei, muito obrigada. Sobre sexo não quer falar nada? Tem bons exercícios, né? Com a língua para exercitar e fortalecer os músculos, não tem? Tem sim. Tem sim? Eu não costumo utilizar nessa área, assim, é pro paciente, mas se ele quiser, né? Se ele quiser fortalecer a língua pra outra situação, pra fica à vontade. A esposa, para nós, alegria, né? Mas existe, então? Existe sim. Tá certo. Contatos, Tatiane, para quem quiser procurar, saber mais sobre esse workshop de quedas, também quiser engrossar ou afinar a voz e também melhorar o trabalho da língua. Qual que é o telefone para contato, Tatiane? Bom, atualmente estou trabalhando na clínica chamada Microsom, fica na rua Professor Toledo, número 36. Nosso telefone é 3231-7577. Repetindo. 3231-7577. Rua Professor Toledo, número 36. Isso, 36. 36, maravilha, quase